Agora, o governador Wellington Dias, por enquanto, Erivaldo, fala de 18 só em 18. É verdade. E a preocupação do governador hoje é em aumentar a arrecadação do estado do Piauí. Mas ele é muito bem, viu? Financeiramente falando, o poder público, de um modo geral, vive ainda uma situação de aperto. E a solução passa, primeiro, pelo incremento da arrecadação. E, inclusive, uma campanha para refinanciamento de dívidas, convidando pessoas para refinanciamentos, está em vigor para tentar justamente melhorar essa arrecadação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que vai falar um pouco a respeito deste assunto. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Secretário Rafael Fonteles, boa tarde. O refinanciamento, esse refis, ele vai permanecer até quando? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores. Só vai até a próxima quinta-feira, dia 7, porque pela lei aprovada na Assembleia seria até o dia 10, mas 10 é domingo, o dia 8 é feriado, então somente até depois de amanhã, quem tem débitos de ICMS, IPVA, ITCMD, que são os impostos estaduais, ou taxas do DETRAN, devem procurar alguma agência da Cefaz ou do DETRAN para optar por uma das opções de parcelamento. É bom que se diga que, pela lei aprovada na Assembleia Legislativa e por uma decisão do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, que é quem pode opinar sobre isso, pela Constituição Federal, não teremos mais oportunidades de anistia de juros e multas, de refis, pelos próximos 5 anos, pelo menos. Então, isso foi um acordo e uma decisão tomada. Então, essa oportunidade desses próximos 3 dias, ela é única. Quer dizer, normalmente o governo abre para refinanciamento de dívida. Ficou muito recorrente, né? Nos últimos 3 anos tivemos refis todos os anos, o que é uma prática, pedagogicamente falando, fiscal, condenável, porque ela termina estimulando o não pagamento, né, o atraso para negociar melhores condições. Então, isso acabou em nível federal, portanto, essa oportunidade ela é única para pagamento com descontos de até 95% em juros e multa. Se essa dívida ela é antiga, Joelson, a parte de juros e multa, ela é a maior parte desse montante. Então, você ter um desconto de 95% é realmente algo muito significativo. Felizmente, a adesão tem sido muito boa, mas nós queremos alcançar uma meta ainda maior. Portanto, agradecemos aqui a oportunidade para estar falando para a sociedade piauiense dessa oportunidade. Dívida de ICMS, IPVA, ITCMD e taxa do DETRAN, até essa quinta-feira agora, para pagar à vista com esse desconto, é até 12 vezes com um desconto de 55% em juros e multa. E a forma de adesão, secretário? O contribuinte vai lá na secretaria ou via internet? Como é que ele procede para aderir ao refis? Ele tem que ir em uma das agências para poder ver o cálculo correto da dívida, atualizado e com os devidos descontos, e negociar se vai pagar em 1, em 6 ou em 12 vezes, qualquer que seja o débito nesses impostos estaduais que eu falei aqui. Ele pode conseguir o desconto e ainda parcelar esse valor. Se o parcelamento for em 12 vezes, o desconto é de 55%. Se for em 6, 75%. E se for à vista, em uma parcela única, que tem que ser paga até a quinta-feira, será de 95% o desconto em juros e multas. Ainda tem um volume grande ainda de necessidade de adesão, de potenciais adeptos? Sim, o potencial, em tese, seria até de 4 bilhões de reais. Só que a gente sabe que pelo menos 2/3 desse valor, ou até 80% desse valor, é irrecuperável. Correto. Mas você teria um patamar de 1 bilhão de reais, pelo menos, que poderia aderir. Mas a nossa expectativa... Não, a nossa expectativa é de 50 a 100 milhões de reais serem negociados, o que é uma senhora ajuda, uma grande ajuda para esse final de ano, como você mesmo citou, um ano muito difícil, o ano mais desafiador, mas que, felizmente, por medidas como essa e outras medidas que nós tomamos, não é, ligadas à arrecadação própria do Estado do Piauí, vamos conseguir honrar as despesas principais, notadamente a folha de pagamento dos servidores, que nós já estamos pagando em novembro, nessa semana, e nos dias 15 a 20 pagaremos o 13º salário dos servidores públicos estaduais. Bom, antes da gente passar para os salários, eu só queria que o senhor reforçasse o local que as pessoas devem procurar. Você falou procurar uma das nossas agências. Que agência são? Qualquer agência da Cefaz. Por exemplo, aqui no caso de Teresina, capital, que é o maior número de pessoas, você tem a agência no shopping, né? Tem a agência ali perto do Troca-Troca, então tem outras agências que a gente poderia, e na própria sede também. Então, e no interior, em todas as regionais, os municípios maiores, também temos
sedes, né, agências da Secretaria de Fazenda, onde tem os técnicos, os servidores para atender a população que queira negociar esses débitos. Secretário, normalmente o governo ele paga os salários e prepara mês a mês o pagamento do 13º. Esse ano foi um pouco diferente. O governo começou a preparar o pagamento do 13º nos últimos meses. Exatamente, praticamente nos 2 últimos meses. Por isso que a gente só anunciou na semana retrasada aqui no seu programa, quando a gente teve a segurança de que os números, independente de pequenos saltos que poderia haver, que sempre há, você não tem como prever exatamente, por refis. A gente estima que pode dar entre 50 e 100 milhões, ou seja, um intervalo muito grande. Mas podemos dar segurança para a população disso. Continuamos com o sistema praticamente sem pagar nada para exatamente não haver nenhum susto nesse momento agora. Como eu disse, nós pagamos praticamente 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais em 45 dias. Do dia 29 agora de novembro passado até o dia 13 de janeiro do próximo ano, 45 dias mais ou menos, você desembolsa só em salários quase 1 bilhão de reais para os servidores. Então é importante para os servidores que prestam serviço à população, mas é importante para o aquecimento e para a manutenção da roda da economia, do comércio, principalmente, esse período natalino que é tão aguardado pelos comerciantes, as famílias se reúnem, celebram as festas de fim de ano e compram presentes para seus familiares. Né? E como disse o próprio setor, 65% do consumidor teresinense está composto por servidores públicos, nas 3 esferas. Se você perceber, Teresina, boa parte, além de você concentrar os servidores públicos municipais de Teresina, você tem os estaduais que se concentram praticamente aqui na capital, a grande maioria, federais, os órgãos federais, a maioria também, o judiciário, os outros poderes. Então, realmente, Teresina depende muito, né, do serviço público como um todo, não só o Estado. Houve suspensão de pagamento de fornecedores para garantir essa folha? Sempre no período da folha, todos os meses, o sistema só paga aquilo que foi emergencial, só permite o que foi emergencial. Isso é uma tradição. Aí no período entre folhas, que envolve do dia 12, 13 até o dia 28, 29, é que se paga o custeio dos órgãos, consequentemente os fornecedores das diversas secretarias. Claro, priorizando saúde, educação e segurança, que é o essencial para a população. Secretário, 2017 termina com o governo atento ao pagamento de pessoal. Foi o grande desafio do governo, atrasa, não atrasa, paga, não paga, tem 13º ou não tem. O certo é que foi um ano marcante nesse aspecto. Para 2018, o que o senhor projeta em relação ao necessário investimento público em infraestrutura em outros setores? Veja bem, além da folha. O ano de 2018, a gente espera que não seja tão ruim quanto o 2017. Por quê? Porque, primeiro, nós tomamos várias medidas, algumas até impopulares, Alivaldo, como aquela questão do ICMS, que nós tomamos, exatamente para evitar que nós continuemos nessa ladainha de vai pagar a folha, não vai. É uma obrigação, nós temos aqui virar essa página para focar no que interessa à população, que são os serviços públicos funcionando a contento e os investimentos. Os investimentos a gente vai resolver com as operações de crédito. A gente deve estar assinando nos próximos dias a segunda operação de crédito com a Caixa. Tem a segunda parcela daquela primeira operação que nós vamos prestar contas ainda esse mês para receber a segunda metade em janeiro ou fevereiro. Então, só aí nós estamos falando de 600 milhões. E tem uma terceira operação de crédito que foi aprovada na Assembleia Legislativa e nós modificamos agora recentemente, a Assembleia, melhor dizendo, fez a modificação para mais 315 milhões com qualquer instituição financeira. Então, nós estamos falando de 900 milhões de reais que podem garantir o término, a conclusão de todas essas obras que estão em andamento e mais algumas que foram autorizadas pelo governador, o projeto, o orçamento, a licitação, mas ainda não foram contratadas ou iniciadas, porque só podemos quando tem a garantia do recurso. Hoje a Assembleia autorizou, secretário, a formação de uma comissão, até o deputado Gustavo Neiva integra essa comissão, para percorrer o Estado, observando, Joelson, obras previstas com recursos de operações de crédito. A oposição desconfia
e pretende mostrar que essas obras não foram realizadas com esse dinheiro que já chegou para o governo do Estado. Veja só, Elivaldo, toda operação de crédito, o governo tem a prerrogativa, inclusive no contrato, de fazer alterações. Ia fazer o asfaltamento de uma rodovia, troca por outra. Em função de algum impedimento ambiental, uma licença que não existia, um processo licitatório que travou porque os concorrentes estão disputando. Não é? Então, você tem uma série de razões que justificam mudanças de obra. As principais estão mantidas. Transcerrados, aqui as obras de Teresina, as BRs, as duplicações. Mas outras obras de algumas rodovias e algumas obras de mobilidade urbana, há alteração. Então, é perfeitamente possível ter uma obra que estava numa lista prevista para iniciar e não iniciou outra que não estava na lista. O fato é que o dinheiro público dessas operações de crédito, que vai ser pago com recursos dos impostos, estão sendo aplicados em obras conforme o contrato celebrado. Isso tem que ficar claro, inclusive vai ficar mais claro ainda, e colocaremos uma pedra nessa discussão, quando a prestação de contas for feita, for deferida, e a segunda metade da operação de crédito for desembolsada nos cofres do Tesouro Estadual. Isso vai acontecer nos próximos meses. Então, a gente louva, como eu sempre digo, o papel da oposição, dos órgãos de controle, inclusive, quando alertam, quando até mesmo denunciam, porque nos ajudam a acertar mais, a errar menos. O governo é feito por várias pessoas, ninguém é dono da razão. Porém, nós estamos aqui querendo acertar e, principalmente, cumprir a lei e a finalidade, a boa finalidade do uso dos recursos públicos. Bom, no ano que vem já vai ser possível fazer essa reserva para o 13º salário desde o início do ano, secretário? Esperamos que sim, estamos preparando toda a equipe econômica do governo do Estado, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, Procuradoria, Controladoria, exatamente para que o ano que vem, como eu disse, não seja tão difícil. E tomamos medidas para isso, medidas duras. A economia está crescendo aos poucos, ou seja, em termos de atividade econômica, não é que vai voltar ao patamar de 2012, mas pelo menos não vai ser igual ao ano anterior. Então, e uma programação, o aprendizado que a gente sempre tem ano a ano, nos leva a crer que teremos um ano, não diria tranquilo, mas muito melhor do que foi esse ano de 2017. De qualquer modo, houve um aumento na arrecadação, né, secretário? Em termos de arrecadação própria, o estado do Piauí é o que mais cresceu no Nordeste inteiro e está entre os 3 do país. Isso nos aliviou em relação à lei de responsabilidade fiscal, no que diz respeito a gastos com o pessoal? Ajuda, mas ao mesmo tempo eu não tenho o dinheiro da repatriação que eu tive no ano passado. Então, eu melhorei a arrecadação própria bacana, digamos assim, em primeiro lugar no Nordeste, porém, ano passado nós recebemos quase 400 milhões de reais da repatriação, que esse ano não veio. Então, termina que a receita corrente líquida total não vai crescer muito. Portanto, o indicador de gasto com pessoal deve continuar acima do limite prudencial, né, entre o prudencial e o máximo, o que vai continuar exigindo do governo um controle rigoroso no gasto com pessoal. Inclusive na redução, aumentos? Concursos têm que ser adiados, né? Nomeações parciais. Sem previsão, então, para concursos nomeações novos. Parciais. Tem aqueles já anunciados pelo governador na área de segurança, principalmente, até porque a LRF abre alguma brecha no sentido de repor os aposentados, e você tem muitos policiais, por exemplo, se aposentando. Então, essa reposição ela é permitida. Mas um incremento muito grande não é permitido pela LRF. Aumentos e reajustes. Enquanto aumentos e reajustes também estão proibidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós esperamos superar em breve, né, pelo menos no primeiro quadrimestre do ano que vem, mas esse ano eu não posso afirmar ainda porque não fechou a receita ainda para poder saber. Nós ultrapassamos por muito pouco. Então, eu não queria arriscar dizer se vamos ultrapassar ou não, mas o mais provável é que continuemos acima do limite prudencial. Risco de corte de pessoal? Não, a questão é exata, o que a lei recomenda? Que se evite aumento no gasto com pessoal, enquanto a receita cresce, aí o indicador, que é gasto com pessoal dividido por receita, volte a cair abaixo do limite prudencial. É nisso que nós estamos focando. Infelizmente, esse ano não teve a repatriação para melhorar o nosso índice de receita. Então, continuamos em alerta com relação ao gasto com pessoal, que é a principal despesa pública. Você imagine, são quase 400 milhões de reais todo mês
O Estado do Piauí arrecada 600 milhões e 400 vai só para a folha do Executivo. Se eu colocar os outros poderes, E a você Previdência? já vai mais 100 milhões por mês, então dá 500 milhões dos 600 é para pessoal, seja do poder do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas ou Defensoria. Previdência está aí Então, nessa conta? a parte do custeio e do investimento, muito pouco. Eu estou colocando ativos e inativos nessa tá, todos conta. 600 milhões. Ativos e inativos nessa conta. Tá então, certo. de 600 arrecadados, 500 milhões são salários. Então, você sobra 100 milhões por mês para tudo mais. Custeio e Pro custeio da investimento. máquina, investimento, pagamento da dívida, que é em torno de 20 a 30 milhões todo mês. Por isso que eu digo sempre, já disse aqui na Assembleia, nesse programa, que o gasto discricionário, aquilo que o governador eleito pelo povo tem direito de mexer, é menos de 5% do valor arrecadado. 95% está em gastos obrigatórios, que independente do governante, independente das pressões, né, que possam haver políticas das categorias, dos fornecedores, estão amarrados pela obrigatoriedade. Por isso que é tão difícil gerir Sim. a máquina pública no momento de crise econômica. No momento de bonança econômica, em que você tem receitas extras extraordinárias, tudo fica muito mais tranquilo. Mas no momento que a receita encolhe, o gasto não encolhe. Não é como uma empresa privada que você tem o direito de reduzir seu pessoal. Por exemplo, as construtoras, as incorporadoras do Estado do Piauí, todas reduziram o seu quadro de pessoal em 50%, 70%. As lojas de veículos, as lojas de construção civil, tudo. Mas o Estado não pode, porque a folha de efetivos e de inativos que estão estáveis na sua função não podem ser tirados. Então, esse é o nó, essa é a dificuldade da gestão das finanças públicas. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, secretário Rafael Fonteles. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição.